Olá, seus lindos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou contar um pouquinho da minha história com o diabetes tipo 1. Então, roda a vinheta pra gente começar. Hoje eu resolvi falar para vocês um pouco sobre a minha história com diabetes tipo 1, porque eu sempre falo aqui que eu sou diabética, mas eu nunca contei na realidade de como que eu descobri o diabetes e como foi o diagnóstico para mim, como eu me cuido. Então acho legal compartilhar isso com vocês para quem tem dúvida também conseguir se localizar, né, ver que não tá passando sozinho por essa situação, que tem mais pessoas que têm o mesmo tipo de problema de saúde, que a gente consegue sim viver bem. Então vou começar contando para vocês um pouco da minha história, de como foi o meu diagnóstico. Eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 há 23 anos atrás, então foi lá em 1997 e na época eu tinha 11 anos de idade. Não foi das fases mais fáceis, tá? Não vou negar, porque naquela época falava-se muito pouco sobre a diabetes, ou diabetes, não sei como fala, mas falava-se muito pouco sobre diabetes e tinha poucos recursos na realidade. Quando eu fui diagnosticada, eu tava com alguns sintomas, né? Eu sempre fui uma criança muito animada, muito brincalhona, eu tinha muita energia. Mas na época que eu fui diagnosticada, eu andava muito cansada, eu tinha muita sede, eu ia muito ao banheiro. Na época eu morava com a minha avó cuidava de mim, né? Porque minha mãe trabalhava fora. E daí, minha avó começou a perceber que eu levantava muitas vezes à noite para ir no banheiro. Eu ia muito no banheiro, eu tinha muita vontade de fazer xixi e eu tinha muita sede. Então, assim, eu ia no banheiro fazer xixi, tomava água, ia deitar dali um pouco, eu levantava de novo para tomar água e ir no banheiro. Então, assim, eu fazia isso várias vezes durante a noite e isso não é normal. Então, a minha avó ficou preocupada e conversou com os meus pais e falou que ela achava que eu poderia estar com algum problema de saúde e que seria legal levar no médico, para o médico analisar. Daí, nessa época, os meus pais, né, conversaram e decidiram me levar no médico. E o que foi falado pra eles é assim, quando eu cheguei lá, pelos sintomas que eles relataram pra médica, que foi uma médica muito boa que me atendeu na época, que era a doutora Márcia, se eu não me engano o nome dela, e ela falou pros meus pais que pelos sintomas que eu estava, provavelmente seria diabetes, mas seria legal fazer o exame pra poder confirmar se era isso mesmo. No dia que estava marcada a minha coleta de exames, eu levantei para colher os exames e eu fui acender a luz do quarto e eu desmaiei. Aí minha avó levantou correndo na época e chamaram um tio meu e o tio meu me levou para o hospital. E no hospital a minha glicemia tava 365. Só que tipo assim, todo mundo fala que eu fiquei internada 2 dias. 2 ou 3 dias, se eu não me engano, mas eu não tenho lembrança disso. Eu lembro que eu acordei no hospital, mas pra mim foi só um dia. Mas os meus pais falam que eu fiquei internada 3 dias, então eu não sei se eu fiquei em observação, eu não sei se aconteceu alguma coisa comigo, eu não tenho lembrança disso, eu tenho lembrança só de um dia no hospital, que é o que eu vou contar pra vocês. Eu acordei no hospital e no dia que eu acordei, tava meu pai e minha mãe no quarto e a enfermeira chegou com uma agulhinha, né, com a insulina e falou para minha mãe que era para minha mãe ir ali, que ela ia mostrar para minha mãe como aplicava. E eu tomei a minha primeira picadinha de insulina, que foi na minha barriga na época. Eu fiquei sem saber, porque tipo, eu achava que tinha acontecido qualquer coisa comigo, mas eu não imaginava que esse era o meu diagnóstico e eu não imaginava que eu teria que tomar insulina pro resto da vida. Então, quando eu tive alta do hospital, né, eu passei por uma endocrinologista no mesmo dia e a minha mãe e meu pai, ela orientou minha mãe e meu pai e ela explicou que eu teria que tomar insulina todos os dias a partir daquele dia, pro resto da minha vida. E daí passou essa parte do diagnóstico, fui para casa, os meus pais ficavam, no caso meus pais eram separados, né? A minha mãe, ela tentava aplicar insulina em mim, então ela fazia a técnica que foi ensinada para ela no hospital, ela aplicava em vários locais rodiziados, né? Mas era uma tristeza, porque na época eu tinha muito medo de agulha, então eu virava pro lado,
às vezes eu chorava, então era complicado para minha mãe também. E daí ela pegou e foi aplicando insulina em mim. O tempo foi passando, eu fui fazendo insulina, eles tentavam me manter na dieta, né, que na época eu tomava adoçante. As coisas dietéticas do supermercado naquela época eram muito caras, insumos para diabetes também eram muito caros. Eu lembro que na época, para conseguir comprar um glicosímetro, que vocês vão saber o que é depois que eu vou mostrar para vocês, a minha mãe, o meu pai e a minha tia fizeram uma vaquinha para conseguir pagar o meu glicosímetro, porque era absolutamente caro. No começo, a gente comprava as seringas e comprava a insulina, porque na época não era fornecido pelo município igual é hoje em dia. Na época era fornecido pelo estado, mas tinha todo um processo que você tinha que fazer para o estado fornecer para você essas insulinas. Então, até o estado fornecer, a gente ficou comprando essas insulinas, se eu não me engano, por 4 meses, e depois o estado passou a fornecer as insulinas, mas era só as insulinas. Glicosímetros e tiras reagentes era a gente que comprava, eram os meus pais que compravam na época. Eu fui fazendo controle, só que, tipo, pra mim não era fácil aceitar. Na época, eu não aceitava de jeito nenhum, porque eu fui uma criança que eu cresci comendo doce, então era difícil pra mim. E eu não aceitava, porque eu morava numa casa onde tinha mais uma criança que era o meu irmão. E meu irmão podia comer doce e eu não podia. E eu sempre me perguntava o porquê. Eles sempre falavam e eu falava que não era justo, eu não aceitava de jeito nenhum. E chegou uma época que eu comprava doce escondido e colocava embaixo da cama pra eu comer. E daí, a minha glicemia começou a descompensar, né? Ela ficava muito alta, então ela tava subindo e ela subia cada vez mais. E ninguém sabia por quê, porque, tipo, tecnicamente eu fazia tudo certinho, mas eu tava comendo doce escondido. Aí, eles pegaram as doses de insulina, ajustaram, e depois de um tempo a médica falou para os meus pais: será que ela não come doce escondido? Daí que foram investigar e descobriram que sim, eu comia doce escondido, porque acharam doce embaixo da minha cama. Daí passou um tempo, né, eu tive dificuldade para aceitar, e os meus pais falavam assim: olha, se você comer só um pouquinho, tudo bem, a gente deixa, mas não pode comer doce, porque na época que eu fui diagnosticada, né, até uns anos depois pra frente, falava-se muito que era proibido comer doce, então a gente não sabia que podia, né? Eu não sabia que podia. Os meus pais achavam que não podia de jeito nenhum. Então os meus pais sempre me davam um pouquinho. Tipo, eu comprava bombom pro meu irmão e falava: você pode comer um bombom, você sabe que é só um bombom. E daí eu aceitava um pouco melhor. Daí passou um tempo disso, né? E eu fiquei adolescente, e adolescente eu também não cuidava muito, né? Sempre que eu podia eu saía da linha, né? Eu comia alguma coisa diferente, mas assim, eu comia e achava que tava tudo bem, né? Eu tava tomando insulina, então pra mim tava tudo ótimo. Aí nessa época a gente trocou de médico, porque eu não podia passar mais pela médica que eu passava, porque ela era uma endocrinopediatra. Então eu já tinha idade suficiente para passar por um outro tipo de endocrinologista, e eu fui me consultar com outro médico. Aí o médico via que os resultados não batiam, que a dose da insulina não tava legal, e eu tomava um outro tipo de insulina que eu acho que nem existe mais, que foi a primeira insulina que eu tomei. Daí ele falou: não, essa insulina não tá dando certo, eu vou prescrever um outro tipo de insulina. Vou prescrever a insulina NPH. E daí ele sentou comigo e falou o seguinte: olha, vamos conversar, porque assim, você já tá grande o bastante, eu acho que já dá pra você entender. Aí ele me explicou sobre a doença, me explicou sobre as complicações do diabetes, e foi a primeira vez que eu escutei falar de complicações do diabetes, que até então eu não sabia. E na época eu fiquei muito nervosa, né? Eu já não me sentia bem com essas coisas. Na época eu tava muito nervosa. E então eu tinha medo, e eu tentava fazer as coisas certinha, porque eu tinha medo de dar errado e tal, e fui tentando controlar um tempo dessa forma, manter o mais controlado possível. Daí, acho que essa questão do controle foi até eu completar, que eu passei por esse médico, até eu completar uns 22, 23 anos, mais ou menos 22 anos, por aí. Daí, depois eu fiz convênio médico e troquei de médico, né? Daí comecei a passar por outra médica, que era desse convênio novo que eu tinha. E daí a gente sentou e conversou, porque, tipo, as doses de insulina não estavam dando certo, porque ela fazia, tipo assim, eu fazia NPH, mas a NPH não resolvia,
E daí ela falou assim, então vamos tentar fazer NPH e uma rápida. Então eu tomava NPH e a Humalog, que é uma ultra rápida, né, uma insulina mais rápida, e do mesmo jeito não controlava. Afinal, fazia muitos anos que eu tomava NPH, acho que fazia mais de 10 anos que eu tomava NPH, e ela não funcionava mais no meu organismo. E depois, como viu que não estava dando certo, ela falou assim, não, vamos trocar. Aí ela me prescreveu a Lantus, e eu fazia uso da Lantus, eu faço uso, né, até hoje, da Lantus com a Humalog, e a gente começou a fazer o processo de contagem de carboidrato, que foi o que ajudou a controlar por um bom tempo a minha glicemia. Só que a Lantus e a Humalog, o governo não fornece. Então na época eu tive que comprar, eu comprei bastante tempo, se eu não me engano eu comprei uns 6 meses essa insulina. São duas insulinas, são insulinas que não são tão baratas, então eu não conseguia bancar, porque tipo assim, ficava caro. Depois eu vou falar o preço delas para vocês vão entender. E daí a médica falou, então vamos entrar com processo judicial. Aí a gente entrou com processo judicial e conseguiu que o governo me fornecesse tudo de forma gratuita. Então, hoje em dia eu recebo insulina, os dois tipos de insulina que eu uso, as lancetas, o glicosímetro eu já tinha, na realidade, as lancetas para furar o dedo, as tiras reagentes e as agulhas para aplicar a insulina. Então, eu recebo tudo isso do governo hoje sem custo nenhum, graças a Deus, porque são coisas que são caras, que tipo, não dava para manter pela quantidade que eu uso, então sairia muito mais caro se eu tivesse que bancar tudo isso, e não tem como, né, gente? A gente não tem condições financeiras para bancar esse valor. Aí a gente começou a fazer o controle com a contagem de carboidratos, começou a dar certo e funcionou para mim a contagem de carboidratos por um bom tempo. Depois começou a não funcionar mais, porque tipo assim, eu contava os carboidratos e eu fazia as coisas certinho, só que eu não sei se a quantidade que eu estava contando estava errada, ou se meu organismo não estava, de certa forma, ele não entendia direito a situação, porque eu comecei a ter muitas crises de hipoglicemia. Eu não falei pra vocês, mas quando eu era criança eu tive outras crises de hipoglicemia, mas eu vou entrar nesse assunto da hipoglicemia agora, então daí vocês vão entender o que é isso. Hipoglicemia é quando a sua glicemia está abaixo de 69. O normal da glicemia é de 69 a 99 e as glicemias abaixo de 69, elas já são hipoglicemias. Aí vai do grau que vai de como ela vai estar baixa, porque normalmente as pessoas apresentam sintomas quando sentem hipoglicemias abaixo de 69 já se sentem mal. Eu não apresentava sintoma de hipoglicemia. Então já aconteceu de eu ter hipoglicemia enquanto eu dormia. E de manhã eu não acordava e daí os meus pais terem que me levar para o hospital. E eu só acordar quando eu tava no hospital, porque é uma coisa bem séria, né? E daí eu comecei a ter muitas hipoglicemias, daí a gente maneirou um pouco a questão da contagem de carboidratos versus dose de insulina. O controle que eu faço, o esquema que eu faço hoje em dia dá muito mais certo pra mim. Só que eu não posso indicar pra vocês o que eu faço, porque, galera, eu não sou médica. Então eu não tenho conhecimento técnico para falar pra vocês como fazer controle de diabetes e doses de insulina. Então seria legal vocês conversarem com o médico de vocês para entender mais ou menos a questão do controle, porque cada organismo reage de uma forma. Para mim, o controle que eu faço hoje em dia, da forma que eu faço hoje em dia, dá certo, mas de repente para outra pessoa não dá, e não é legal eu indicar, porque daí de repente alguém pode querer tentar e pode não dar certo. Então eu não vou indicar para vocês o que eu faço, qual é o meu controle aqui, nem as doses que eu tomo da insulina, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora quais são os meus equipamentos que eu uso, né, para o controle da glicemia, e vocês vão ver que tem bastante coisa, tem bastante coisa mesmo. Eu vou mostrar para vocês bonitinho. Ó, primeiramente, isso é o glicosímetro que eu falei. O glicosímetro é esse aparelhinho aqui, ó, que você faz o controle da glicemia. Então tem uma caneta que eu coloco uma lanceta dentro. A lanceta é esse trem aqui, que é uma agulhinha. Você coloca, você abre, né, tira essa tampinha, tem uma agulha aqui dentro. Ah, eu vou abrir uma, vai. Ó, tem uma agulha aqui dentro. Essa agulha você encaixa aqui e daí você trava o lancetador. Daí aperta esse botãozinho aqui no dedo, ele faz um furinho, tá? A fitinha de glicemia é esse trem aqui.
é aqui que você vai colocar o sangue, ó, nesse trem verdinho aqui. Então você fura o dedo, pega a gota de sangue, coloca no trem verdinho e encaixa no aparelhinho aqui. Aí ele vai te dar o resultado que tem que estar dentro dos padrões normais de glicemia, porque se ele der muito baixa ou muito alta, eu estou em hipo ou hiperglicemia, então não pode. Fora o glicosímetro, eu uso 2 tipos de insulina. Essa insulina aqui, que é a Lantus, que é uma insulina roxinha. Essa aqui é a insulina, que ela é a insulina mais lenta. Então, essa insulina, ela dura no organismo 24 horas. Então, eu tomo ela sempre, todo dia de manhã, essa insulina. E eu tomo, quando eu acordo por volta de 6 e pouco, 7 horas da manhã, eu tomo ela. E depois eu só vou tomar no outro dia, 6 e pouco, 7 horas da manhã, tá? Aí tem essas agulhinhas aqui que você coloca na caneta. Essa aqui é de 5 milímetros, por isso que ela é roxinha. E eu coloco na caneta da Lantus, tá? Pra fazer as aplicações. E essa aqui é a minha Humalog, que é numa caneta também. E ela é uma insulina assim, ó, vinho. Essa aqui é aquela insulina ultra rápida que eu falei. Essa insulina, eu tenho que fazer o meu teste de glicemia, ver como que está a minha glicemia, pra depois eu saber quantas doses eu vou aplicar e se eu vou ter que aplicar, tá? Aí eu coloco a agulhinha nela também, daquela mesma outra agulhinha que eu mostrei pra vocês, tá? E daí eu faço uso dessa insulina, da mais rápida eu faço uso só se eu realmente precisar. E da Lantus eu tenho que usar todos os dias, tá? Então são esses os insumos que eu uso para fazer o controle da minha glicemia. Sobre o Destro, né, que é o aparelhinho que eu faço o teste do sangue, da glicemia, eu chego a fazer controles de glicemia 5 a 6 vezes por dia. Por que que eu faço? Na realidade, assim, eu poderia fazer, de acordo com a minha médica, se eu fizesse 4 já tava bom. Só que o problema é que, se eu não fizer cada vez que eu vou comer, eu não sei como que vai estar a minha glicemia e eu não sei se eu vou precisar de insulina ou não. Então eu faço cada vez que eu como, eu faço 6 refeições diárias, então é a quantidade de Destro que eu faço, tá? Eu também tenho que fazer rodízio nos dedos, porque senão meu dedo fica tudo machucado, né? Então eu vou fazendo rodízio nele pra dar certo. Mas dá certo e funciona, tá? Então, assim, qual que é o meu conselho pra vocês depois de toda essa historinha que eu contei aqui pra vocês? Se você descobriu que tem diabetes agora, se você não sabe o que está acontecendo, se você tem medo de passar por isso, não tenha. Se você fizer todo o seu controle certinho, da forma correta, se alimentando direito, tá fazendo alimentação direito, fazendo as doses de insulina certinho, fazendo os Destros, né, os testes de glicemia certinho, tudo dá certo, tá? A glicemia, para você ficar bem, ela tem que estar controlada. Então você precisa se cuidar hoje em dia, tá? Você precisa se cuidar hoje, porque as complicações do diabetes, elas não vão aparecer agora, elas vão aparecer lá no futuro. E se você estiver bem, elas nem aparecer vão, né? Ou se forem aparecer, aparecem de forma bem mais leve. Então é legal vocês terem um controle da glicemia, tá? Porque tem muita gente que fala, ai, mas eu tô bem, não preciso fazer essas coisas todas, não. Tudo bem, você tá bem agora, mas e daqui a alguns anos? E daqui 10, 20 anos? Como que você vai estar? Eu, com 23 anos, com diagnóstico há 23 anos de diabetes, eu tô muito bem. Então, eu falo pra vocês assim, se cuidem, façam tudo certinho, sigam a risca, se alimentem direito, porque se vocês fizerem tudo certinho, vocês vivem bem. Tem como viver com diabetes, tá? Tem como viver com a diabetes. Se você conseguir seguir tudo certinho, evitar de comer besteira, evitar de comer doce, evitar de comer gordura, carboidrato, porque assim, é o que me falaram uma vez, é que uma médica me falou uma vez, poder pode tudo, o problema é que você tem que aguentar as consequências depois. Então assim, você tem que saber o que você come, tá? Você pode comer de tudo, desde que você coma direito. Você não pode comer muita coisa com alto índice glicêmico, porque com certeza a glicemia vai subir. Então opta por coisas que tem baixo índice glicêmico, isso vai ser melhor, vai te fazer bem. Então você tem que ver que carboidrato quebra na corrente sanguínea como glicose, açúcar tipo, metaboliza muito rápido na corrente sanguínea, então a glicemia sobe muito, então você tem que saber o que você come, tá? Se você souber comer direito, se alimentar de forma saudável, fazer exercício físico, porque são na realidade, galera, 5 pilares, tá? Eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta.
é controle glicêmico, as injeções nas insulinas, a atividade física, controle emocional e alimentação saudável. Então são esses 5 pilares que fazem parte do controle de glicemia. Se você tiver com tudo isso em ordem, tá tudo bem. Se você não tiver com tudo isso em ordem, você tem que procurar tratar essas áreas que não estão em ordem para que funcione tudo bem e para que você fique bem. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou um pouco longo, mas eu queria muito falar para vocês, né, como foi a minha experiência e como é viver com diabetes, para vocês não acharem que é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Se você fizer tudo certinho, se você tiver controle, dá tudo certo. Então, se gostar desse vídeo, deixa seu like aí pra mim, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas diabéticas que estejam passando por uma situação de diagnóstico ou que não saibam o que fazer, tenham acesso a esse conteúdo e consigam se identificar, né? E se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para receber notificação de conteúdo novo toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. Um super beijo, até mais!